No dia 4 de outubro, comemoramos São Francisco de Assis. Francisco Bernardone nasceu numa rica família na cidade de Assis em 1182. Alegre, jovial, simpático, era mais chegado às festas, ostentando um ardente príncipe que encantava, mas quando dado às frivolidades dos eventos sociais, manteve em toda a juventude profunda solidariedade com os pobres. Francisco logo percebeu não ser aquela a vida que almejava. Chegou a lutar numa guerra, mas o coração o chamava à religião. Um dia, despojou-se de todos os bens, até das roupas que usava no momento, entregando-as ao Pai revoltado. Passou a dedicar-se aos doentes e aos pobres. Tinha 25 anos e seu gesto marcou o cristianismo. A partir daí, viveu na mais completa miséria. Fundou em 1209 a primeira ordem dos frades franciscanos, fixando residência com seus jovens companheiros numa pobre casa abandonada. Pregava a humildade total e absoluta e o amor aos pássaros e à natureza. Foi a imagem do Cristo no segundo século da Igreja. Hoje, seu exemplo frutificou. Foi o fundador de diversas ordens. Seus seguidores ainda são respeitados e imitados. Franciscanos, capuchinhos, conventuais, terceiros e outros são sempre recebidos com carinho e afeto pelo povo de qualquer parte do mundo. Morreu no dia 4 de outubro de 1226, com 44 anos. De todos os santos da Igreja, Francisco é certamente um dos mais amados e conhecidos até hoje. Vamos fazer juntos uma reflexão sobre São Francisco de Assis? A vida de São Francisco de Assis nos ensina o verdadeiro amor a Deus, ao próximo e à natureza. Ele entregou toda a vida por amor a Deus e aos outros. No mundo de hoje, marcado pela diferença e pelo individualismo, que a vida de São Francisco nos ajude a olhar os outros com amor e criar sempre pontes para chegar ao coração e à vida de nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis foi um frade católico que renunciou à riqueza familiar para viver na pobreza, fundando a Ordem dos Frades Menores e dedicando sua vida ao serviço aos pobres e à reconstituição espiritual da Igreja. Qual é o dia de São Francisco de Assis? Ficou intitulado como dia 4 de outubro. É mundialmente conhecido como o dia de São Francisco de Assis, mesmo dia de sua morte em 1226, apesar de ter vivido apenas cerca de 45 anos, São Francisco viveu uma vida de verdadeira abnegação. Até os tempos atuais é um exemplo de solidariedade e de defesa dos mais pobres e dos excluídos da sociedade. O que podemos aprender de São Francisco de Assis? Ele falou sobre fé, humildade, amor ao próximo e compaixão. As maiores bênçãos de São Francisco de Assis foram os ensinamentos deixados para nós
para que sejamos cada vez mais pessoas melhores para com o próximo e desta forma estar cada vez mais perto dos ensinamentos de Deus. Como podemos dizer que São Francisco ficou protetor de quê? A vida de São Francisco de Assis e a pobreza estão diretamente ligados. O religioso que nasceu na Itália e que é santo, reconhecido pela Igreja Católica desde o século XIII, também ganhou o status de protetor dos animais. A festa litúrgica do santo, celebrada no dia 4 de outubro. Vamos ver algumas curiosidades da vida de São Francisco de Assis. Primeiro, os retratos mais antigos de São Francisco estão na Itália. Segundo, foi chamado Francisco pelo povo da França. Terceiro, foi prisioneiro de guerra durante 1 ano. Quarto, converteu-se por meio de um leproso. Quinto, foi considerado louco por doar todas as suas riquezas. Poderemos também nos questionar por que São Francisco segura na mão uma caveira. Sobre a mão esquerda, uma caveira. É a lembrança de que o santo não via a morte como inimiga, mas como uma irmã da vida humana. Na cabeça, sobre a tonsura, um imponente resplendor, reiterado pela sua santidade. Você sabia que São Francisco de Assis se jogou nos espinhos? Pois é, São Francisco de Assis enfrentou a tentação de maneira agressiva por 2 vezes. Uma das vezes, quando sentiu o fogo da tentação, passou dias lutando contra a concupiscência dentro de si. Quando ele não aguentava mais, jogou-se em roseiras cheias de espinhos. Ele deu a vitória a Jesus e Jesus deu a vitória a São Francisco de Assis. Curiosidade sobre o temperamento de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, antes da conversão, o santo era um jovem rico e boêmio, dado à poesia e às farras com os amigos, sempre inquieto, elétrico, em busca de um prazer que somente Deus viria a lhe proporcionar mais tarde em plenitude. Você sabia que São Francisco tem as mãos furadas? Sim, esses poucos gestos demonstram o excessivo amor de Francisco para com o seu amado Jesus. Para muitos, esses atos de extrema penitência são considerados loucuras, mas para ele são pequenos gestos de amor movido pelo desejo de completar o sofrimento que faltou na paixão de Jesus Cristo. Qual foi a missão de São Francisco? A vocação de Francisco era a missão, a pregação. Esta foi também a vocação que Francisco colocou em cada um dos seus discípulos. Lembramos seu anúncio de penitência pelos arredores de Assis, o envio dos frades 2 a 2 pelas cidades vizinhas, mas era preciso pregar além da Itália. Você já viu falar que São Francisco tinha uma doença? Dizem que ele tinha doenças de estômago, fígado e baço. Eram doenças provavelmente ligadas à malária crônica que ele tinha e também à vida de penitência. As fontes franciscanas falam também
de uma outra doença, que é aquela que São Francisco contraiu ao vir aqui para a Terra Santa em 1219 a 1220. É um tipo de doença ocular que praticamente o impedia de manter os olhos abertos, uma espécie de conjuntivite típica do Oriente Médio naquela época. E essa conjuntivite em Francisco causa duas coisas, como lacrimação contínua e depois uma intolerância à luz, até que quase incapacidade de enxergar, precisando pensar no que isso significou para Francisco, que amava ver a beleza da criação e através da beleza das criaturas e da criação voltava-se para a beleza e a bondade de Deus. Deve ter sido um grande sofrimento para ele. Esta enfermidade certamente o acompanhou nos últimos 6 anos de sua vida e a pedido tanto do Papa como do Frei Elias, ele tentava várias soluções médicas, várias operações. Uma das mais fascinantes é uma operação feita em Rieti, provavelmente por um cirurgião da corte papal, que tenta cauterizar, queimar os dutos lacrimais e uma parte do nervo. E é comovente a conversão entre São Francisco e o fogo. Francisco fala com o fogo: irmão fogo, eu sempre tive um grande respeito por ti, sempre te amei, por favor, não me faças muito mal durante esta operação. Ao sofrimento das enfermidades físicas, acrescenta-se o sofrimento relacionado aos estigmas, ao carregar na própria carne os sinais da crucificação do Senhor Jesus, como feridas que se formavam nas mãos e nos pés e no lado direito, que sangravam constantemente. A terceira consideração sobre os estigmas, que são relatos de uma oração muito bonita do próprio Francisco, que é considerada a oração que ele fez na mesma noite em que recebeu o dom dos estigmas, próximo à festa da exaltação da Santa Cruz. Nesta oração, ele pede para experimentar na própria carne, tanto quanto humanamente possível, o terrível sofrimento que Cristo experimentou na hora da paixão, mas depois acrescenta o desejo de experimentar o amor excessivo, tanto quanto possível, que pode ser interpretado como aquele amor extremamente exagerado, extraordinário, que levou Cristo a suportar todo o sofrimento para a nossa salvação. Portanto, Francisco não busca e não pede o sofrimento pelo sofrimento, mas busca e pede o amor. No final, Francisco entregou a sua alma a Deus, em um contexto em que o seu corpo havia sido extremamente provado, tanto que chegara a pedir desculpas para o seu próprio corpo, dizendo: irmão asno, te peço perdão se eu te maltratei. Ele chamava o corpo de asno e então se reconcilia consigo mesmo, com a sua própria corporeidade antes de voltar para Deus, nu sobre a terra nua, nu como nasceu,
para ir ao encontro deste novo nascimento, que é o encontro com Deus para entrar na vida eterna. São Francisco tem palavras muito belas na sua regra, onde também dedica um capítulo aos frades enfermos. Neste capítulo ele diz algumas coisas que também valem a pena serem lidas. Se algum dos frades adoecer, onde quer que se encontre, os outros frades não o deixem sem antes terem nomeado um ou mais, se necessário, para que sirvam como gostariam de ser servidos a si mesmos. E dos santuários da Santa Terra, onde os franciscanos são os guardiões há mais de 800 orações constantes das comunidades franciscanas. Esta é uma da Terra Santa. Nós rezamos diariamente pelo fim da pandemia, pelos enfermos, rezamos por aqueles que cuidam dos enfermos e também rezamos pelas autoridades civis e religiosas, que sempre precisarão fazer escolhas difíceis. O convite aos enfermos é como viver a própria enfermidade, sempre com confiança, mesmo que essa doença tenha um desfecho terminal. Coloquemos nossa vida nas mãos do Pai. A bênção mais bela que eu posso enviar daqui de Jerusalém é aquela tirada do livro dos Números e da bênção que São Francisco usava. O Senhor vos abençoe, vos guarde, vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. Volte sobre vós o seu olhar e vos dê a paz. Agora te convido a preparar um copo com água e colocar do lado ou do seu computador, ou da sua TV, ou até mesmo do seu celular, e fazermos juntos a oração de São Francisco de Assis. Vamos lá? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oremos. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar, cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém. Meu querido, minha querida, espero ter colaborado com a sua vida.
E vou te pedir, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, assim você ajuda o canal a crescer e com este mesmo vídeo poderemos ajudar e levar conhecimento a mais pessoas. Também te convido a deixar o seu comentário, dar o like e também te convido a dividir essa água com as pessoas que você ama. Gratidão, Lili Marlene.